participação do ouvinte e as entrevistas que você sempre esperou ouvir. Tudo aqui no programa Ponto a Ponto. Ponto a Ponto. Agora, na sua rádio São José FM 104,9. A sua sintonia com a informação. Mais uma vez, muito boa noite a todos os nossos ouvintes da Rádio São José FM na 104,9 FM. Hoje, o programa Ponto a Ponto do Silva Lima, que deveria ocorrer por volta do meio-dia, não houve, mas estamos recebendo hoje no programa Ponto a Ponto o candidato ao governo do estado, Mendonça Filho. Perdão. Pode ser. Pode no fazer, futuro, né? Pode fazer. Doutor Armando Monteiro Filho. Doutor Armando, o senhor, juntamente com a sua comitiva, o candidato ao Senado, os dois candidatos ao Senado, Mendonça Filho e Bruno Araújo, eu peço desculpa logo pela troca aqui do nome, e também está nos nossos estúdios aqui o deputado estadual, candidato à reeleição, o meu amigo Augusto César, o qual saldo aqui, doutor Augusto César. Muito boa noite, e para mim é um prazer e uma honra receber todos vocês aqui na 104,9 FM, Rádio São José, em São José do Belmonte, no programa Ponto a Ponto. Nós sabemos que a campanha ela é curta, né, 45 dias, e todos os belmontenses se sentem honrados por, digamos assim, receber a visita dos senhores para que possam ouvir um pouco da proposta de governo desse grupo, o qual eu quero agradecer, obviamente, ao vice-prefeito Antônio de Alberto, né, que intermediou a vinda dos senhores aqui no nosso município. Doutor Armando, muito boa noite, o microfone está aberto para o senhor. Muito boa noite, eu quero agradecer a você, Silva Lima, a oportunidade que nos concede de falar através da nossa rádio São José, a Belmonte, a toda Belmonte, e a outros municípios que são alcançados pelo sinal da nossa rádio São José. E também você nos conecta aí com o blog do Silva Lima, que é um blog também que tem aí muita audiência aqui na região. É uma satisfação, eu quero cumprimentar a todos e me colocar à inteira disposição de vocês. Bom, nós estamos ao vivo através do Facebook, do blog do Silva Lima. Nós temos com certeza aí mais de 4.000 acessos, daqui a pouco teremos 4.000 acessos com certeza. Mas o que é mais importante é a sua presença aqui e os belmontenses poderem ouvir os senhores aqui. E eu gostaria de começar essa entrevista, doutor Armando. Eu também sou motociclista, entendeu? E recentemente eu vi, agora há pouco, né? O senhor estava falando ao público ali que o senhor tem um projeto, caso o senhor seja eleito, de talvez diminuir aí a questão dos juros, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa sua intenção aí para os... Olha, o que é que a gente assiste hoje aí? Uma grande preocupação, porque estão tomando as motos, recolhendo as motos, os depósitos estão cheios de moto. E eu pergunto, o que é que nós ganhamos com isso? Quer dizer, o Estado. A moto hoje é o cavalo moderno. As pessoas se deslocam da zona rural para a cidade, para a feira, a vida econômica depende da moto hoje, em grande medida. Quando você tira a moto de circulação, você perturba muito a vida econômica dessas regiões. O que é que nós estamos oferecendo? O Estado não vive desse imposto sobre as motos. No conjunto da arrecadação do Estado, isso não representa muito. Eu estimo que esses débitos possam ser reduzidos à metade com a eliminação de multa, de encargo, de juro. Nós vamos dar uma arrumada nisso, vamos fazer um novo parcelamento, tirar essas multas para as pessoas poderem voltar a ter a sua moto. É como se elas estivessem tendo a moto a segunda oportunidade de ter a sua moto. E estudo também, porque você sabe que o governo do estado de Pernambuco elevou o IPVA das motos. Nós estamos estudando também um processo em que poderá se antecipar a isenção do IPVA
para motos pequenas, de pequena cilindrada. Até 50 cilindradas? Nós estamos considerando inicialmente isso, até 50 cilindradas, antecipar o movimento de isenção do IPVA. Eu acho que essa é uma contribuição que a gente dá, saindo de um período de crise como esse, em que muita gente perdeu o emprego, foi afetada na sua atividade, perdeu o seu pequeno negócio, a sua pequena atividade econômica, o pequeno produtor que foi atingido também pela seca, pela estiagem. Então, é uma solução que a gente pode oferecer para ir ao encontro e permitir que essas pessoas voltem a ter a possibilidade de usar as suas motos. Candidato, vamos falar um pouco aqui a respeito da segurança pública do Estado de Pernambuco, que, ao meu ver, como cidadão, certo, talvez seja uma das áreas mais, digamos assim, críticas do atual governo do Estado de Pernambuco. O governador do Estado de Pernambuco, ele fez contratações, fez concursos, fez contratações, apresentou alguns números aí na queda de roubos, homicídios e tudo mais. Nós sabemos que não podemos ter um policial em cada esquina, né, para fazer digamos assim, a segurança preventiva. No meu entender, no meu ponto de vista, nós precisamos de investimento numa polícia investigativa, até mesmo para que possamos punir e tirarmos da sociedade, do âmbito da sociedade, esses infratores, esses criminosos. Então, sem contar que o governador do estado, ele não apresentou os números dos policiais nos que se aposentaram. Então, se por um acaso ele contratou 4.000 e 5.000 foram aposentados nesse mesmo período, ele tem um déficit aí de 1.000. Então, deixa eu lhe falar sobre isso. Deixa eu lhe falar. Primeiro, é um assunto muito sério. Você sabe que Pernambuco vive tragicamente uma situação de escalada da criminalidade. A gente está falando, às vezes, de num mês e 2 redução de homicídio, mas nós temos que lembrar também que tem crimes contra o patrimônio, crimes de assalto, de roubo, de furto. Você sabe quantos assaltos de ônibus ocorreram em Pernambuco? O registro até o mês passado, 1.600 assaltos a ônibus. E é evidente que alguma redução deveria acontecer, porque quando se registra que o ano passado morreram 5.470 pessoas, isso é o dobro da média nacional. Isso significa que a violência em Pernambuco é 2 vezes maior do que no Rio de Janeiro, por exemplo. Mas, enquanto isso, na Paraíba, o índice é menos da metade do de Pernambuco, é quase 1/3 do de Pernambuco. Então, o que é que a gente registra? Que houve um tempo que Pernambuco ganhou, quando tinha comandante, quando tinha liderança, quando tinha gerência. E, infelizmente, o que se ganhou, a gente perdeu nos últimos 3 anos. Por quê? Porque esse governador ficava botando a culpa na crise, terceirizando a responsabilidade, afrouxou o comando, não foi para a linha de frente, se omitiu. O que eu digo é o seguinte: a primeira providência é mudar a atitude do governante. Ele é o comandante. Ele tem que tomar o problema para si. Ele tem que coordenar os esforços da área de segurança, mobilizar a sociedade e tomar providências urgentemente, reforçar o efetivo. Você disse uma coisa muito certa. Eu levantei esses dados. Do início de 2015 até abril de 2018, o efetivo da Polícia Militar não mudou significativamente. Nós tínhamos 19.130 policiais no início de 2015, policiais militares, e tínhamos em abril de 2018 o mesmo número. Pela razão que você está dizendo, é que eles não contam os que se aposentaram, os que saíram. E desses 19.200, ainda tem aqueles que trabalham em função administrativa, que estão cedidos a outros órgãos. Você sabe qual é um programa que eu vou criar? Nós vamos pegar os egressos do serviço militar e vamos colocá-lo em funções administrativas no sistema de segurança, para liberar aquele policial que está numa atividade administrativa de apoio para ele ir para a rua. Isso significa que vamos aumentar o efetivo, porque vamos colocar aquele homem que teve formação técnica, que foi
em que a sociedade investiu para que ele tivesse formação de policial, ele não pode estar em função administrativa. Nós vamos olhar a questão das patrulhas rurais, porque a violência chegou nas zonas rurais. É preciso criar núcleos da patrulha rural. Nós vamos criar 35 núcleos. Nós vamos investir na polícia técnica, na inteligência. O Estado não está investindo na área da inteligência. A criminalidade mudou muito de natureza. É preciso preparar a polícia para enfrentar isso. Então, nós vamos atacar essa questão com muito vigor, com muita força, com muita energia, para que Pernambuco possa colocar essa situação sob controle, porque o governo perdeu o controle da situação. O governo Paulo Câmara foi fraco diante da situação da violência que tomou conta de Pernambuco. Você que está ligando o rádio agora, 104,9 FM, Rádio São José, em São José do Belmonte, nós estamos aqui com o candidato ao governo do estado, Armando Monteiro. Estamos também aqui nos estúdios da 104,9 FM, os dois candidatos a senadores, Bruno Araújo e Mendonça Filho, e também o deputado estadual e candidato à reeleição, Augusto César. Também está presente aqui o vice-prefeito de São José do Belmonte, Antônio de Alberto. Candidato, mudando aqui agora para uma outra área que eu considero muito importante, que é a questão do emprego. Porque saúde, educação, emprego são as coisas mais, digamos assim, mais importantes, mais que as pessoas cobram. No mês de março, o senhor mesmo fez um relatório lá no CAS, que é a Comissão de Assuntos Sociais lá do Senado, a respeito de um projeto, né, que modifica o funcionamento do Sistema Nacional de Emprego, o Cine, tá certo? Nós sertanejos precisamos disso. Aqui no sertão as pessoas pensam que não chove, que nós sofremos muito, mas o sertão é um local muito produtivo. Nós temos aqui a área do gesso, nós temos aqui Petrolina, nós temos água, que é vida, como se fala. Mas me diga aqui, para eu e para todos os ouvintes da Rádio São José FM, candidato, o que essa mudança, o que seria essa mudança no Cine para o senhor? Veja, isso é um sistema de apoio, porque você precisa criar um sistema que não fique apenas andando atrás. Você precisa ter um sistema que paralelamente prepare aquela pessoa para voltar efetivamente ao mercado de trabalho. Ou seja, em vez de ter um enfoque assistencial, meramente assistencial, esse sistema precisa preparar logo o cidadão para ele voltar a ter uma inserção. Mas veja, não é uma coisa simples. A economia precisa voltar a crescer. E isso se faz recuperando a economia do país, mas faz-se também com o governo do estado fazendo a sua parte. O que é que o governo do estado pode fazer? Primeiro, ele precisa assistir aquele produtor rural que sofreu com a estiagem e que precisa agora de apoio para relançar as suas atividades, para voltar a produzir. Isso significa assistência técnica, reestruturar o IPA, extensão rural, microinfraestrutura hídrica, porque só se fala das grandes adutoras, das grandes obras de transposição. Mas você sabe bem o valor de um açude, de uma barragem, de um poço, de um sistema simplificado de abastecimento. Nós precisamos reforçar essa microinfraestrutura hídrica. Isso olhando o setor rural. Agora, onde é que a gente pode atuar mais fortemente? Ajudando o micro e pequeno empresário. Aquele que tem um pequeno fabrico de confecções, que tem a padaria, panificador, uma borracharia. Esse é que faz o pequeno comércio. Isso é que faz a economia. Isso é que gera emprego. Como? Com a política de impostos mais amigável para o pequeno empreendedor. O Estado trata mal hoje o micro e pequeno empreendedor. Eu andei lá pelo sertão de São Francisco e muita gente dizia, olha, eu vou mudar meu negócio aí para Juazeiro, porque a pauta que a Secretaria da Fazenda usa aqui para definir o imposto que eu tenho que pagar é diferente da Bahia, porque aqui estão me obrigando a pagar o imposto na frente, antecipar o recolhimento do imposto. Quer dizer, se o cidadão já não tem um capital de giro para tocar seu negócio, aqui em Pernambuco ele tem que financiar o Estado antes dele completar a venda
renda dele. Isso é um absurdo. Então vamos ajudar o micro e pequeno empreendedor, porque ele é que gera os empregos. E finalmente vamos retomar obras. As obras geram emprego. Tem muita obra parada em Pernambuco. Tem muitas coisas que a gente podia colocar novamente em movimento para andar. E claro, a gente precisa também que o Brasil se recupere. Eu acho que vamos atuar em todas essas frentes, porque o grande desafio é gerar emprego. Você sabe, Silva, que quando a gente olha a taxa de desemprego de Pernambuco, que é a maior do Nordeste, 17,8%, a média do Nordeste é 13%. Mas sabe quando você vai analisar o que é que você constata? Que o desemprego entre jovens, na faixa etária de 18 a 24 anos, alcança 38% em Pernambuco. O desemprego entre jovens é muito maior. Isso é gravíssimo, porque numa sociedade onde o jovem não está tendo oportunidades, o que é que se pode esperar? É por isso que muitos estão sendo presa fácil da criminalidade, porque está faltando o emprego, a oportunidade. Então esse ponto para nós é um ponto fundamental. Nós vamos trabalhar junto dos micro e pequenos empresários para gerar emprego em Pernambuco. Candidato, eu sei que o senhor está bem corrida. Tá certo. Tá certo. Já tem. Né? Então, pronto. Eu gostaria de passar aqui fazer uma pergunta aqui para o candidato ao Senado, Bruno Araújo. Candidato, o senhor que esteve à frente aí de um ministério que é muito importante, né? Não só importante para o Brasil inteiro, tá certo? Mas eu gostaria de ouvir do senhor o que realmente o senhor que aprendeu lá no Ministério da cidade, o que o senhor poderia trazer, ajudar Pernambuco e ajudar Armando Monteiro, ele quando foi eleito governador de Pernambuco. Silva, boa noite. Primeiro, a posição de pernambucano, na hora que fomos chamados para um serviço, não faltamos a Pernambuco. Eu tive muita honra de poder ter servido o Brasil, de modo especial Pernambuco. Vou dar um exemplo. O atual governador de Pernambuco prometeu, na eleição passada, construir 20 mil casas em 4 anos. Não entregou nenhuma, eu não fiz nenhuma promessa, em menos de 2 anos nós entregamos 20 mil casas. 20 mil casas não são só o sonho da casa própria de 100 mil homens e mulheres de Pernambuco. Volta aquilo que você tocou aqui, geração de emprego, que é a maior e mais importante ação que se pode entregar hoje na sociedade. E nessa experiência de poder encontrar uma casa desorganizada, desarrumada, com as obras paradas, poder botar para andar e ter essa compreensão, lógico que isso faz com que a gente adquira experiências para ajudar Pernambuco, o país, em modo especial, a administração de Armando nesse segmento da habitação, mas é mais do que isso. A gente, quando fala em geração de emprego, vem com a compreensão de que essa é uma região de Pernambuco e do Brasil abençoada, com solo fértil, com muita água no subsolo, como a tecnologia e assistência técnica ajuda na produção, na geração da renda, na geração do emprego. Quais são as ações que o Estado de Pernambuco tem se ausentado em estimular a produção de algo que é tão nobre para São José do Belmonte, que é a sua vocação agrícola, já que é abençoada com água. Então, nessa construção da experiência que nós construímos com 5 mandatos de deputado, aliás, tendo que agradecer 2, 3 oportunidades que tive votações importantes aqui com amigos, e perdi um grande amigo anos atrás, todos conhecem, meu amigo Zé do Mar, é alguém muito especial para mim, que teve uma participação muito importante nas minhas 2 primeiras eleições, amigos como Seba e tantos outros. Essa experiência ela vai estar absolutamente vinculada para, junto com Mendonça Filho no Senado, ajudar Armando. Por exemplo, eu tenho defendido com o governador Armando, estamos estudando, avaliando, mas eu pessoalmente defendo um plano especial de habitação para a polícia, policiais militares, os policiais pernambucanos, para que possam ter a proteção de sua família. Quanto mais protegida a família de um policial, que muitas vezes nas áreas urbanas sai com a farda escondida dentro de uma bolsa para não ser identificado como policial militar, ele próprio tem a sua segurança, o seu bem-estar, e esse bem-estar ser transferido como segurança para a própria sociedade. Enfim, são muitas experiências que ficam a serviço, mas sobretudo a crença que escolhemos alguém especial para
nos liderar. O que nós estamos vendo, Silva, na posição lá, são 2 senadores que não tem nada a ver um com o outro. Um defendia, o ex-governador de Pernambuco, o ex-candidato a senador, defendia até pouco tempo a prisão do presidente Lula e hoje pede voto para o senador do PT. E vice-versa, um envergonhado de pedir voto para o outro. Eu tenho orgulho de pedir voto para Mendonça Filho. Nós temos uma relação coerente. É fácil, né? Fácil, porque olhamos no olho um do outro e sabemos como jogamos com o mesmo jogo. O jogo nosso não é partidário, o jogo nosso é Pernambuco. Lá um amontoado de pessoas para ganhar a eleição por questão partidária. Fizeram assim com Marília Reis. Não tiraram Marília, uma jovem candidata que era uma alternativa também para os pernambucanos, porque o que está em primeiro lugar não é Pernambuco, é o jogo do partido, é o jogo do poder. Nós estamos jogando para buscar alguém que nós identificamos como o melhor para devolver a Pernambuco a esperança, liderar um processo de reconstrução de Pernambuco, falando a verdade, de forma firme, entregando o que é possível e não fazendo um volume de promessas. Cada cidade de Pernambuco tem uma promessa do atual governador e que não é comprometida, não é cumprida. Estamos trabalhando com muita fé, com muita esperança, trabalhando muito todo Pernambuco, na certeza que vamos ter uma belíssima vitória com a eleição de Armando Monteiro, nosso e de Mendonça Filho para o Senado. Muito obrigado, Bruno. Agora vamos ouvir aqui a palavra do candidato também ao Senado, Mendonça Filho. Deputado, o senhor foi ministro da Educação. A educação em Pernambuco, aqui são dados, não é eu que estou falando, a educação em Pernambuco, ela está bem, mas eu acredito que nada que nós não podemos melhorar. E eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte, ainda na educação, que foi a sua pasta lá no governo federal, caso o senhor seja eleito, tá certo? O que o senhor pode fazer pela educação agora pelo estado de Pernambuco? Que antes o senhor era ministro e fazia educação pelo país inteiro. Bom, Silva, na verdade, senador da República não tem uma tarefa executiva direta como ministro do Estado da Educação. Como ministro da Educação, eu trabalhei de forma muito intensa para que a gente pudesse avançar na educação em Pernambuco. Nós, por exemplo, repassamos recursos para a instalação de 60 escolas em tempo integral. Todas essas ETEs, Escolas Técnicas Estaduais, receberam recursos do governo federal, do Ministério da Educação, para serem instaladas. Vários municípios, centenas de municípios pernambucanos tiveram recursos de apoio para creche, pré-escola e quadras cobertas. O mesmo eu posso dizer também com relação ao governo do estado, que recebeu repasse importante por parte do governo federal, por intermédio do Ministério da Educação, para que eles pudessem avançar. Na educação técnica também avançamos. Aqui em Serra Talhada temos o Instituto Federal Novo Campus, que foi inaugurado por mim como ministro da Educação. Em Salgueiro, destinamos um novo campus universitário que vai recepcionar a Univasf. Então temos aí uma agenda de realizações que estão já sedimentadas, algumas, outras em curso, para que elas possam ser concluídas nos próximos meses. Então, esse é o legado do nosso Ministério da Educação. Como senador da República, eu pretendo apoiar Armando. Você disse da educação em Pernambuco, ela avançou no que diz respeito ao ensino médio. Até no último IDEB, infelizmente, a gente perdeu a primeira posição e ficamos na terceira posição. Perdemos posição comparativamente a outros estados da região. Aliás, da região não, do Brasil, como Espírito Santo, por exemplo. E acreditamos que devemos recuperar o protagonismo de liderança no ensino médio no governo Armando Monteiro. E na educação fundamental, no ensino fundamental, infelizmente o quadro de alfabetização ainda é muito grave e muito distante. É área de responsabilidade dos municípios, mas caberá ao governo liderar ações para que a gente possa avançar nas políticas educacionais, apoiando os municípios e melhorando o indicador educacional, os indicadores educacionais para a alfabetização e o ensino fundamental. Eu pretendo ser, além de um senador de Pernambuco para apoiar Armando e estar ao lado de Bruno trabalhando por Pernambuco, ser também o senador da educação, lutando pela educação do Brasil, apoiando os municípios e apoiando Armando na área da educação e outras áreas de infraestrutura que a gente pode potencializar. Para finalizar, eu queria ouvir aqui apenas a palavra do deputado Augusto César, deixar aqui uma boa noite para os belmontenses, tá certo? Fique à vontade, deputado.
Silvio, eu quero agradecer a oportunidade aqui também para o senador Armando Monteiro, o governador Mendonça Filho e Bruno Araújo. Obrigado. O vice-prefeito Antônio Alberto, que nos acompanha nessa jornada, dizer da minha alegria, da minha satisfação de nos encontrarmos hoje, sobretudo você, que é uma pessoa que a gente tem uma relação de amizade muito forte. Próxima, né? Somos próximos, né? Ainda, mano, meu parente, né? De maneira que eu estou aqui acompanhando os nossos amigos nessa jornada, juntos aqui, tentando aí um espaço que nós possamos ter aí uma mudança, eu diria até radical em Pernambuco, quando nós apresentamos uma alternativa diferente da Pernambuco, umas candidaturas aqui postas. Portanto, o meu papel como deputado estadual, meu papel como amigo desse time aqui, é exatamente junto com o prefeito e vice-prefeito Antônio Alberto, aqui no município de Belmonte, na região do Pajeú, e nós temos inserção política, fazer com que nós possamos funcionar esse projeto, que é um projeto que nós projetamos há muito tempo atrás, e que agora nós estamos aí no caminho de consolidá-los. Portanto, esse é o grande papel nosso como parlamentar da região, fazer com que a política de Pernambuco tenha um novo quadro a partir dessas eleições. Muito obrigado. Eu agradeço a todos, desejo muita sorte e felicidades. Muito Mais obrigado. uma vez, muito obrigado, Silvio. Felicidades, Mendonça. Bruno, felicidades. Muito obrigado pela atenção. Tá com o meu cartão, né? Qualquer coisa tu sabe. Tá bom. Ela ligou para a minha assessora. Não. Dá-lhe para tá? Tá bom.